Marta sentia o peso do distintivo em seu peito. Não era apenas o metal que lhe comprimia o corpo, mas o significado que carregava como a única mulher negra no departamento de polícia daquela pequena cidade. Ela sempre soubera que sua escolha de carreira seria um desafio, mas não esperava que a hostilidade fosse tão constante e silenciosa. Os olhares de esguelha, os comentários sussurrados, as piadas veladas. Era como caminhar sobre uma lâmina fina, equilibrando-se entre o dever e a frustração. Naquela manhã, ao entrar na delegacia, Marta percebeu um murmúrio incomum entre os policiais. O rádio estava mais barulhento que o normal, e havia uma tensão no ar, quase palpável. Ela se aproximou de seu colega de turno, Carlos, e perguntou o que estava acontecendo. Ele deu de ombros, mas o sorriso amarelo que surgiu em seu rosto a deixou em alerta. Poucos minutos depois, o chefe de polícia, Capitão Almeida, entrou na sala com o rosto contorcido em uma expressão de preocupação. Atenção, todos! Almeida bradou, sua voz preenchendo o espaço. Tivemos um incidente durante a madrugada. Um jovem negro foi abordado por nossos homens e acabou hospitalizado. Estamos lidando com a situação. Marta sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Sabia exatamente o que aquelas palavras significavam. Já tinha visto aquilo antes. Os incidentes sempre envolviam homens negros e acabavam sem respostas claras, como se suas vidas valessem menos. Ela conhecia o protocolo, sabia que todos os policiais ali fariam o possível para encobrir qualquer erro. Mais tarde, no vestiário, Marta foi abordada pelo capitão Almeida. Ele a observou com uma seriedade que a desconcertou. Marta, preciso que você cuide de um relatório. Precisamos que o incidente de hoje pareça. Ele hesitou por um momento, descontrolado. Sem muitas complicações. O pedido a fez respirar fundo. Era uma linha que ela nunca pensou em cruzar. Ali, de pé, com a respiração pesada, Marta percebeu que estava prestes a tomar a decisão mais difícil de sua vida. Marta olhou para o capitão Almeida, sentindo o peso de suas palavras ecoando na cabeça como um trovão distante. Controlado, ele dissera, mas ela sabia exatamente o que isso significava. Durante toda a sua carreira, ela se deparou com situações semelhantes, onde a verdade era moldada para proteger a reputação da polícia. Dessa vez, no entanto, a situação parecia diferente. O jovem estava gravemente ferido e as notícias já começavam a circular nas redes sociais. Capitão, com todo respeito, acho que precisamos ser transparentes sobre o que aconteceu, disse Marta, tentando manter a voz firme. Almeida encarou com frieza, sua expressão endurecendo. Transparente? Marta, sabemos como essas coisas funcionam. Precisamos proteger o departamento. Pense em sua carreira, em sua posição aqui. Marta sentiu um nó na garganta. A lembrança do rosto de sua mãe, sempre preocupada com sua segurança, passou por sua mente. Seja forte, ela dizia sempre. Mas como ser forte quando a justiça parecia um conceito tão distante? Ignorando o desconforto em seu estômago, Marta tomou uma decisão. Não posso fazer isso, capitão, respondeu, firme. Não vou encobrir nada. Vou investigar o caso. O rosto de Almeida se fechou. Ele deu um passo para trás, como se avaliasse o tamanho da ameaça que ela representava. Como quiser, Marta. Mas saiba que isso pode não terminar bem para você. Mais tarde, em sua mesa, Marta começou a revisar os relatórios do incidente. As inconsistências eram óbvias, as testemunhas contavam histórias conflitantes, e o vídeo de uma câmera de segurança mostrava o jovem sendo abordado de maneira agressiva. Marta decidiu que precisava investigar por conta própria. Ela passou a noite revisando documentos, fazendo anotações, reconstruindo o cenário em sua mente. Sabia que sua decisão a colocaria na mira de seus colegas, mas estava determinada a encontrar a verdade. Aquilo era mais do que uma questão de trabalho, era sobre sua integridade, sua identidade, e o futuro de muitos jovens como o que estava agora no hospital. Na manhã seguinte, Marta saiu cedo para visitar o hospital. Ao chegar lá, viu a mãe do jovem, sentada na sala de espera, com o rosto marcado pelo desespero.
Marta se aproximou, sentindo o peso da responsabilidade aumentar a cada passo. Quando a mulher levantou o olhar, cheio de dor e medo, Marta soube que estava no caminho certo, e que não havia como voltar atrás. Marta se aproximou da mãe do jovem no hospital, tentando aparentar confiança, embora o coração batesse rápido em seu peito. A mulher ergueu os olhos cansados, avaliando Marta com uma expressão mista de esperança e desconfiança. Depois de alguns instantes de silêncio, ela finalmente falou. Você é da polícia? Perguntou a mulher, com um tom seco. Sou, sim, senhora. Me chamo Marta. Quero ajudar a descobrir o que aconteceu com seu filho, disse, escolhendo cada palavra com cuidado. Sei que a senhora pode ter razões para não confiar em mim, mas preciso da sua ajuda para entender o que aconteceu. A mãe do jovem olhou para Marta, hesitando por um momento, e depois desabou em lágrimas silenciosas. Ela contou como seu filho, Marcos, um rapaz de apenas 17 anos, tinha sido abordado violentamente pela polícia na noite anterior. Não havia justificativa, não havia crime. Apenas uma suspeita injusta, baseada em nada além da cor de sua pele. Marta sentiu a dor da mulher como se fosse sua. Ao sair do hospital, sua determinação se fortaleceu. Ela sabia que o caminho não seria fácil. Quando voltou à delegacia, percebeu que os olhares eram ainda mais pesados do que de costume. Palavras duras a aguardavam no corredor. Já está do lado deles agora, Marta? Disse um dos policiais, com um tom de deboche. Ela ignorou, mas cada comentário parecia uma faca. Marta começou a analisar mais detalhadamente o relatório do incidente, cruzando informações com outras fontes. Encontrou várias lacunas, a falta de depoimentos cruciais, omissões óbvias, e um vídeo editado. Era evidente que havia um esforço para esconder a verdade. Naquela mesma noite, Marta procurou Joaquim, um amigo de infância que havia se tornado ativista comunitário. Eles se encontraram em um pequeno café da periferia, um local seguro onde poderiam conversar sem interrupções. Sabia que viria até mim mais cedo ou mais tarde, Marta, disse Joaquim com um sorriso triste. Você sempre teve um coração justo. Preciso da sua ajuda, Joaquim. Esse caso, está errado. E se eu fizer isso sozinha, não vou conseguir. Joaquim concordou em ajudar. Ele sugeriu que eles fossem mais fundo, conversassem com testemunhas e reunissem mais evidências para expor o caso. Enquanto falavam, Marta sentia o peso da decisão que havia tomado, mas também encontrava forças no apoio de alguém que acreditava nela. Quando Marta voltou à delegacia no dia seguinte, sabia que estava prestes a entrar em uma luta muito maior do que esperava. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava fazendo a coisa certa. O ar na delegacia parecia mais denso naquela manhã. Marta sentia os olhares de seus colegas pesando sobre suas costas enquanto cruzava o corredor. Cada passo que dava era como se estivesse marchando para uma batalha iminente. Ela sabia que estava se aproximando de algo grande, algo que poderia mudar sua vida para sempre. No escritório, Marta se trancou com os documentos e as anotações que havia reunido com a ajuda de Joaquim. Eles haviam encontrado duas testemunhas que estavam presentes durante o incidente e que não tinham sido ouvidas pela polícia. Uma delas tinha gravado um vídeo completo com o celular, sem cortes, mostrando claramente a abordagem violenta e injustificada dos policiais. Com as novas provas em mãos, Marta foi até o capitão Almeida. Ela sabia que precisava confrontá-lo diretamente antes de decidir o que fazer. Capitão, precisamos falar, começou, firme. Eu tenho novas evidências sobre o caso do Marcos. Testemunhas que não foram ouvidas e um vídeo que contradiz completamente o relatório oficial. O rosto de Almeida endureceu. Ele fechou a porta atrás de si e encarou Marta com olhos frios. Isso é uma acusação, Marta? Ele respondeu, com a voz baixa e ameaçadora. Isso é um pedido por justiça, replicou Marta. Precisamos fazer a coisa certa e reabrir a investigação. Almeida se aproximou dela, o olhar se tornando ainda mais penetrante. Marta, você tem ideia do que está fazendo? Está colocando toda a sua carreira em risco. Está colocando sua própria vida em risco.
Marta sentiu a gravidade de suas palavras, mas não desviou o olhar. Sei o que estou fazendo, capitão. Estou fazendo o meu trabalho. O capitão Almeida suspirou, frustrado, e deu um passo atrás. Se insistir nisso, será suspensa imediatamente, Marta. E posso garantir que sua carreira aqui estará acabada. Ela sabia que esse era o ponto de não retorno. Com as mãos trêmulas, mas o coração firme, Marta fez sua escolha. Se for isso que precisa acontecer, que seja. Vou levar essas provas para a imprensa, declarou. E vou garantir que a verdade venha à tona. Horas depois, Marta entregou os documentos a um repórter local conhecido por cobrir casos de injustiça racial. No mesmo dia, as notícias se espalharam rapidamente. O escândalo atingiu a cidade como uma onda, a verdade que Marta havia exposto não podia mais ser escondida. Naquela noite, enquanto ouvia os gritos dos manifestantes na rua, sentiu uma mistura de medo e alívio. Estava suspensa, como previsto, mas seu ato de coragem havia começado a despertar a cidade. Os dias que se seguiram ao escândalo foram de tensão crescente. A suspensão de Marta havia sido recebida com indignação por parte da comunidade. A imprensa local, estimulada pelo material que ela havia vazado, continuava a expor as práticas discriminatórias e os abusos de poder no departamento de polícia. Protestos espontâneos começaram a surgir pelas ruas, exigindo mudanças e responsabilização. Marta se mantinha firme, mesmo sob intensa pressão. Recebia ligações ameaçadoras, e alguns colegas evitavam como se ela fosse uma traidora. Contudo, ela também sentia a força de algo novo, uma solidariedade emergente. A comunidade negra, que inicialmente desconfiava de sua posição como policial, agora via como uma aliada. E, pela primeira vez, Marta sentiu que estava no lugar certo. Dias depois, uma investigação oficial foi anunciada pelo governo estadual. A pressão da mídia e das manifestações forçaram uma resposta. O capitão Almeida e outros policiais envolvidos no encobrimento foram afastados de suas funções. O processo interno trouxe à tona uma série de irregularidades e abusos que há muito eram escondidos. O departamento de polícia enfrentava agora a necessidade urgente de reformas. Em meio a tudo isso, Marta foi chamada de volta ao trabalho. Ao retornar à delegacia, encontrou um ambiente ainda hostil, mas havia algo diferente nos rostos de alguns colegas, talvez uma centelha de respeito, ou até mesmo de admiração. Ela sabia que nem todos haviam mudado, mas sentia que sua presença ali agora tinha um novo significado. Naquela mesma tarde, Marta organizou o primeiro de muitos fóruns comunitários, uma tentativa de criar um espaço seguro para diálogo entre a polícia e os cidadãos. Joaquim e outros líderes comunitários estavam presentes, ao lado de alguns dos poucos policiais que haviam apoiado Marta durante toda a crise. Eles discutiram questões difíceis, racismo, abuso de poder, confiança, e Marta viu que ainda havia um longo caminho pela frente. Mas, pela primeira vez, ela acreditava na possibilidade de mudança. Quando a reunião terminou, Marta ficou em pé diante de todos, sentindo o coração cheio. A luta estava longe de acabar, mas havia uma nova esperança, um novo começo. Isso é só o início, disse ela, com um sorriso decidido. Vamos continuar lutando, juntos. E naquele momento, entre aplausos e palavras de apoio, Marta soube que havia encontrado seu verdadeiro propósito, ser a voz daqueles que, por tanto tempo, foram silenciados.